Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o Novo Testamento bíblico, que é a base da nossa fé, foi escrito originalmente no grego, no livro que nós chamamos Kainé Diateké, que é a Nova Aliança, e o Antigo Testamento foi traduzido no primeiro século para esse idioma através dos 72 anciãos, no qual temos um livro chamado Septuaginta. Estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para gravar mais um vídeo referente à Escola Bíblica Dominical. Essa revista, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela é trimestral. E o trimestre que nós vamos trabalhar aqui é abril, maio e junho de 2024. E o título dessa revista é A Carreira que nos está proposta, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Estamos, portanto, no segundo trimestre de 2024. O objetivo desses vídeos é entender, através da língua original do Novo Testamento e a primeira tradução do Antigo, perceber alguma riqueza que porventura tenha se perdido na tradução para tantos idiomas até chegar no português, e fazendo um retorno ao grego, o que nós podemos extrair desses versículos, desses capítulos, desses livros que são a leitura bíblica em classe. A revista Lições Bíblicas, ela traz 13 lições, como já falei, que se estendem ao longo de 3 meses, e ela tem um título, cada aula, e dentro dessas aulas existe uma leitura bíblica, o qual o comentário é feito dentro do tema, dentro da lição, mas principalmente dentro daqueles versículos, porque pela sola Escritura nós seguimos unicamente a Bíblia. O que existe além disso são comentários, são interpretações, são meditações do livro sagrado. A lição de número 1, do dia 7 de abril de 2024, tem por título O Início da Caminhada. A carreira que nos está proposta. Qual é o início dessa caminhada? O caminho da salvação, o caminho da santidade e o caminho da perseverança para chegar ao céu. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o discípulo amado João, lá no capítulo 3 e no versículo 1 até o versículo 8 vai ser a nossa tradução da Bíblia para o grego. Diz assim a palavra de Deus: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Eu retirei da Nova Versão Internacional, também chamada de NVI. No grego, Ren é o imperfeito de Reimi. Ren era, estava, e Reimi, ser e estar. Então, esse capítulo conjuga esse fato, essa narrativa no passado. Havia, existia, Anthropos hek ton Pharisaion. Anthropos é homem,
hekton, vindo de, tirado de, saído de, farisaion, dos fariseus. Então era um homem que vinha dos fariseus, ou havia um fariseu, e literalmente um homem dentre os fariseus. O hek, que nós vimos acima, vindo ou dentre, hen de, havia entre os fariseus um homem. E que homem é esse? Ou era esse? Nicodemos. Podemos até entender que esse nome, Nicodemos, é um nome grego. Nicó é vitória e demos é povo. Então é um povo vitorioso, é o Nicodemos. Esse homem, vindo dos fariseus, ele era um membro do Sinédrio. Honoma Hauto. Honoma é nome e Hauto é dele. E o nome dele, Hen, era. E aqui nós temos seu nome era, ou chamado. Havia um fariseu chamado Nicodemos. E quem era esse homem? Harkon, de reger, de poder. Aí que nós temos a monarquia, governo de um só homem. Oligarquia, governo de poucos. O Arcon, ou arquia, representa aquele que rege, aquele que governa, aquele que domina. Então ele era um regente. Harkon, ou Harkontos, ele era um representante da autoridade rabínica, da autoridade farisaica, da seita que existia naquela época, do partido que existia naquela época entre os sacerdotes, um partido político em Israel naquele tempo, o farisaísmo, e o Nicodemos, ele pertencia a esse grupo. E aqui é o membro do Sinédrio. Sinédrio era o conselho, era a mais alta corte daquela época, podendo até ser comparada com a nossa Suprema Corte aqui no Brasil, ou o Supremo Tribunal Federal. Todas as decisões mais graves eram julgadas pelo Sanhedrin ou pelo Sinédrio. Então esse homem, ele vinha dos fariseus, ele era um líder, uma autoridade, e ele pertencia à Suprema Corte, pertencia ao Sinédrio. O versículo completo é Hende, Anthropos, Hekton, Pharisaion, Nicodemos, Honoma Auto, Archon, Ton, Iudaion. Hende Anthropos. Havia um homem. Hekton Pharisaion. Havia um homem dentre os fariseus. Nicodemos Honoma Auto. E Nicodemos era o seu nome. Harkonton Iudaion. Ele era o príncipe, ele era regente dos judeus. Governava os judeus. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele veio Niktos. Niktos é genitivo temporal, de noite ou à noite. E aí existem várias explicações por que ele veio à noite, ou porque ele tinha os seus compromissos durante o dia, porque o Sinédrio só podia julgar durante o dia, ou porque ele considerava Jesus uma pessoa muito ocupada,
e só teria tempo de uma conversa, de um diálogo mais profundo com Jesus à noite, quando ele estaria prestes a descansar. Outros falam que é porque ele, como uma autoridade, como um representante da lei, ele não poderia se aproximar de alguém que estava falando contra o fariseu, contra o costume simplesmente legalista da lei de Moisés, vendo Jesus como um inimigo da lei, e ele sabendo, ardendo no seu coração, a chama de que aquilo que Jesus falava era algo profundo, era algo verdadeiro, era algo que trazia uma explicação da Torá, uma explicação da Bíblia. Ele, com medo ou com vergonha, ele foi até Jesus no momento que todos estavam em suas casas, em suas residências. Há várias explicações. A questão aqui simplesmente é que fala que Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite. E aí, quando encontrou-se com Jesus, ele já o chamou Rabi, ou seja, mestre, professor. Já considerava ali Jesus não como uma simples pessoa, mas como alguém que tinha condições de ensinar, como um mestre, como um professor. Esse Rabi é o grego, é no hebraico, significa grande, e por isso que ele que é grande em ensinar. E ali embaixo nós temos uma outra palavra que traduz o hebraico para o grego, que é o didáscalos, que é o mestre. Então, Nicodemos e Jesus sendo judeus, Nicodemos saúda Jesus como um título judeu, judaico, Rabi. Aqui é um vocativo, Rabi, um apelativo e título honorífico dado ao mestre da lei. É um professor dispondo-se a aprender com outro mestre, e por isso o chama de mestre. No hebraico, o chama de Rabi. Elelitas vem de erkomai, vir, vem. Didáscalos, como mestre. Ninguém vem como mestre. Poiein é o fazer, é o infinitivo de poieo. É a palavra que representa o fazer. Rean me, senão, a não ser que Deus esteja com ele. E o ré é o subjuntivo. Esteja, no verbo reimi, ser, estar. Então ninguém pode vir como mestre fazendo essas coisas, a não ser que Deus esteja com ele. Então Nicodemos se encontra com Jesus e já o reconhece como um mestre e como alguém vindo da parte de Deus. Rotos elten, e veio, e chegou, elten, chegou, prós, diante, ton e esum, e chegou diante de Jesus, nictos, de noite, kai reipen, hauto, e disse para ele, Rabi, mestre, oidamen, nós sabemos, roti rapoteu, que vem de Deus, helelitas didascalos, que o Senhor vem como mestre da parte de Deus. Rudeis, gartauta, e não pode fazer essas coisas da semeia. Estes sinais, dinatai, poder, poiein, fazer, ha, se poieis, que você faz, se poieis, que você faz, reamé, se não, rehoteus, met hautu.
sabemos que não se pode estes sinais fazer como você faz se não for da parte de Deus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Então aqui o didáscalos ensinar ou agir como professor, ensinar como professor. Porque Jesus, e Nicodemos reconhece isso nessa passagem, que ele ensinava e fazia sinais miraculosos, semeia, acompanhando os seus ensinamentos. E os judeus esperavam um Messias que viria ensinando a lei, conforme está em Jeremias 31:33, que não mais escreveria a lei em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas do seu coração, na carne. E aqui ele ensina e ele opera milagres. Esse é o sinal do messianismo ou do messianato de Jesus, sendo reconhecido ali pelo mestre da lei chamado Nicodemos. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hapekrite é o responder, é o aoristo passivo de hapokrinomai, e respondeu. Kai heiben é um pleonasmo, ou seja, uma repetição, porque para dizer para responder é preciso dizer. Então aqui o pleonasmo hebraico fala hapekrite kai heiben, respondeu e disse. Diz alguém ou algum, se tratando de uma pessoa. Genete vem lá da nossa genética, do nascimento, da origem. Por isso o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, o livro do princípio, o livro da criação. É o aoristo subjuntivo passivo de Genau, e essa palavra vai ser muito utilizada aqui nessa passagem. Então, nascer, Genete, uma pessoa nascer. Hanoten é uma vez mais ou de novo. Então Jesus respondeu e disse: uma pessoa precisa nascer de novo. Hidein, aoristo infinitivo de Horao, do mesmo significado da palavra horizonte, aquilo que se vê ao longe, ou também oráculo, aquele que adivinha, aquele que vê. Então Jesus ele responde e disse que é necessário que uma pessoa nasça de novo para ver. Para ver o quê? Vamos ver o versículo inteiro. Hapekrite, Roi Jesus. Respondeu Jesus, Kai heipen auto, e disse para ele: Amém, amém. Na verdade, lego soi, digo para você, reanme, a não ser tis genete,
que uma pessoa nasça hanoten. De novo, hu dinatai. Hu é não e dinatai é poder. A não ser que uma pessoa nasça de novo, não pode hidein ver tem basileian tu seu. Não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, realmetes genete anotem. Se a pessoa não nascer de novo, Rudinatai não pode hidein ver tem basileian tu seu. Não pode ver o reino de Deus. Em resposta, Jesus declarou: Amém, amém, lego soí. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, incomodado com essa expressão que Jesus traz com um significado espiritual, o Nicodemos vai trazer um significado natural, um significado material, genético. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Porque pela lógica, só nasce aquele que é novo. Então, como nascer a pessoa velha, nascer de novo? Será que Jesus Cristo estava se referindo a uma reencarnação? Mas não foi esse o entendimento do Nicodemos. Porque o Nicodemos, ele não pensa que é preciso morrer para nascer em outro ventre. O que ele coloca para Jesus é como ele, sendo velho, pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo. O mesmo ventre, a mesma pessoa, a única pessoa. E aí ele pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? E quem é o médico que cuida dos idosos? É o geriatra. Atra é o cuidado, e o geri, que vem de geros, é o idoso, é o velho. Gerontologia, o estudo da fase mais avançada do ser humano. O próprio Nicodemos, ele reflete e diz: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Legem, eu disse, genetenai, que vem de genal, nascer. E ele disse: nasceria geron, o gerontos, o idoso, ron, me. É claro que não. Coilia é barriga, estômago, ventre materno. Qual palavra que nós utilizamos hoje que lembra a coilia? Quando você sente dor na coilia, qual é o nome dessa sensação? Cólica. Você sente a cólica porque é uma dor que acontece na barriga, no estômago, no ventre. É uma coilia. Então ele fala: pode o idoso nascer? De maneira alguma. Coilia no ventre, deuteron, que é o segundo. Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, reiselten, e vir e nascer. Versículo 4.
legei pros auton. E disse para ele Nicodemos. E disse Nicodemos para ele: Pós dinatai. Pode? Como pode anthropos, o homem, genetenai, nascer, geron, sendo velho? Como pode o homem nascer sendo velho? Pós dinatai anthropos genetenai, geron. E o próprio Nicodemos recusa. Medinatai. Não pode. Reisten coilian. Voltar para o ventre, 10 metros, para o ventre de sua mãe, Hauto, da mãe dele, Deuteron, pela segunda vez, Reiserten, Kai genetenai, voltar e nascer. Nicodemos disse para Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Não pode voltar para o ventre da mãe dele pela segunda vez e nascer. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Só que Jesus não estava falando de renascimento. Ele estava falando de regeneração. É o sentir-se novo. É a mudança de vida. É, como diz o título dessa aula, é o início da caminhada. É olhar para trás e deixar as coisas que para trás ficam. E seguir em frente rumo ao alvo que é a nossa soberana vocação para a salvação. Então, início da caminhada para a salvação. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. No grego, heanme, senão e a não ser que. Ninguém pode, a não ser que passe pela água e pelo Espírito. Heametis genete. Não pode uma pessoa nascer rex hydatos, da água, kai pneumatos, do Espírito e do Espírito. Se alguma pessoa não for nascida da água e do Espírito, essa que Jesus está falando, que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E se nem é possível ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Rapecrite, Jesus. E disse, respondeu Jesus: Amém, amém. Em verdade, legosoi, digo para você, reanme, a não ser que uma pessoa genete, nasça, rex hydatos, da água, kai pneumatos, do Espírito, rodinatai, não pode, reisertem, ver, reisten, ou entrar, ou chegar, ou se aproximar, reisten,
do Basileia do Seu, do reino de Deus. Digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí existem vários significados para a água, como o batismo por imersão na água, como a própria palavra, que é água, Espírito, como o recebimento do Espírito Santo, como falar em novas línguas, como ser revestido espiritualmente, como ver as coisas espirituais. Então é preciso mergulhar no oceano do Espírito. Praticamente isso que esse versículo está dizendo. Água, palavra, vida nova, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito que nos ajuda na caminhada, desde o início até o momento em que vamos nos encontrar com Cristo. Então, se nós não nascermos da água e não nascermos do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui Jesus, ele faz a síntese entre o pensamento de Nicodemos e o dele, que a tese de Jesus é que é preciso nascer de novo. E a antítese do Nicodemos é que não pode um homem nascer de novo. E Jesus, ele sintetiza falando que o que ele estava dizendo era o nascimento espiritual. Porque o que nasce da mãe é carne. É um homem carnal, é um homem natural. Mas é preciso nascer do Espírito, pela água e pelo Espírito. Aquele que nasce da carne é natural. Aquele que nasce do Espírito é espiritual. Gegenemeno vem de genal, empregado em relação a pessoas. E to gegenemenon hec te sarkos, sarkis est, o que é nascido da carne, isto é, de pessoas terrenas e mortais, é carne. Talvez sarkis represente aqui também o ser humano dominado pelo pecado. Esse aqui estiver representando o ser humano dominado pelo pecado, o nascer do Espírito nessa situação é o arrependimento, é a metanoia, é a mudança do noia, do nous, da mente, do pensamento. Então, quando você muda a sua opinião, quando você muda o seu estilo de vida, quando você faz aquilo que nós fazemos num trânsito, num trajeto, uma conversão, uma mudança de caminho, nascemos espiritualmente e não passamos a ser dominados mais pelo pecado, mas sim por uma vida espiritual pela palavra de Deus. To gegenemenon hec te sarkos, sarkis est. Quem é nascido da carne, carne é. Kaito gegenemenon hec tu pneumatos. E aquele que vem ou é nascido do Espírito, pneuma est, espiritual é. Nós temos os dois nascimentos. Nascemos lá da mamãe
E teve um momento na nossa vida que nós falamos: a partir de agora, eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu vou seguir a minha vida para com Deus. Então você teve o nascimento físico e o nascimento espiritual, que sobrepõe o nascimento físico, porque é o nascimento completo. Se no primeiro momento nasceu o corpo, agora o espírito nasce para uma vida espiritual. Digo-lhe: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Taímaces. O taímaces é o espanto, é a admiração, é algo terrível. Não se espante, genetenai, quando eu falo para nascer. Não se espante, não se admire, não se surpreenda quando eu falo que tem que nascer de novo. Me taímaces, não vos espante. Hoti reipon soi, quando eu digo para você: tem, precisa, rimas, que vocês, segunda pessoa do plural, vós, que vocês, genetenai hanotem. Não se espante se eu digo para você que vocês nasçam novamente. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E o último versículo: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Nicodemos, ele encontrou uma lógica para o nascimento: entrar no ventre, sair, uma pessoa física. Jesus estava falando: quem nasce do Espírito não sabe como nasceu, de onde ele nasceu, como ele surgiu, porque é como um vento que vem e preenche a pessoa. A palavra vento e a palavra espírito no grego tem o mesmo sentido, que é o pneuma. E o espiritual é o pneumatikos. O vento sopra onde quer e o Espírito Santo soprou sobre a sua vida. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem. De onde veio o Espírito? E nem para onde vai. Só que agora o Espírito está em você. E você vai aonde ele vai. Ele vai te conduzir. O Espírito está na sua consciência, está na sua vida. E se você estiver em comunhão com o Espírito, onde ele te conduzir, você vai. Mesmo que você não saiba para onde você vai. Abraão, ele estava ali no meio da sua terra, ele estava ali no meio da sua parentela, e Deus não falou para ele: vá para tal lugar, vá para a Mesopotâmia, vá para a Babilônia, vá para a Caldeia. Vá, saia do meio da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então o homem, Abrão, confiou em Deus.
não sabia para onde ele vai, mas ele sabia que Deus o estava conduzindo. E nós que temos o Espírito Santo, para onde Deus mandar nós irmos, nós vamos. Do mesmo jeito que não sabemos de onde o Espírito veio e nos preencheu, e hoje nós somos morada do Espírito Santo, pois a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 3,16, não sabeis vós, 1 Coríntios, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Precisamos saber que somos a morada do Espírito Santo. E do mesmo jeito nós não precisamos saber para onde nós vamos, se o Espírito Santo estiver conosco. Porque é Ele o nosso guia, é Ele o nosso condutor, é Ele que vai nos conduzir. Então, do mesmo jeito que nós ouvimos o vento, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nessa caminhada. Ele vem até nós e nos conduz. Assim, acontece com todos os nascidos do Espírito. Pneuma, aqui vento, ou Espírito, ou sopro. Pneu, lembra daquela parte do carro que é cheia de ar? Pneu é o ventar, é o soprar. Fone também é sopro, mas aqui tem um sentido de voz. Nós ouvimos a sua voz. Poten, de onde, e pu, para onde. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Paz vem de panta, pan-americano, que é o todo. Paz, ho, todo aquele, gegenemenos, todo aquele que é nascido. Tu pneumatos, todo aquele que é nascido do Espírito. Hu tos restin, assim é todo paz ho, assim é todo ho gegenemenos, todo aquele que é nascido, hek tu pneumatos, assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. To pneuma hopon telei, pnei. O Espírito sopra, ou faz como ele quer, onde ele está. Kaiten fone, e a voz dele, fone hautu, a voz dele, hakues, nós escutamos. O vento sopra. Topneuma hopo, o vento sopra. Tele vem de telema, vontade. O vento sopra onde ele quer. Pneuma, pnei. O vento sopra onde ele quer soprar. Kaiten fonen hauto. E a sua voz, hakues, nós ouvimos. Halhut roidas, mas não sabemos. Potem, de onde herketai, de onde ele surge, de onde ele vem. Kaipu ripagen, e nem para onde ele anda, ele caminha, ele perambula. Rotosestim, assim é como paz ho, todo aquele gegenemenos, que é nascido, hecto pneimatos, assim é como a todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer soprar, você o escuta, a sua voz, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai.
assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém, irmãos? Essa é a nossa primeira aula, a carreira que nos está proposta. Aula 1, o início da caminhada. Nascer de novo da água e do Espírito. E se estamos com o Espírito dentro de nós, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos acompanha, pois é a sua função ser o Paracletos, advogar a nossa causa, nos ajudar, nos representar perante Deus e para que sirvamos de mártires, de testemunhas da obra de Deus, do reino de Deus na nossa vida, porque nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. As nossas referências foram a Bíblia online, no português, a Nova Versão Internacional, e no grego, Textus Receptus. A revista é a carreira que nos está proposta, do pastor Osiel Gomes, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E caminho no grego é Rhodos, caminho no hebraico é Derek, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse é o objetivo. E os verbetes que nós utilizamos encontram-se na nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfred Halbeck e Heinrich von Siebenthal, e também o Novo Testamento trilingue, organizado por Luiz Saião. E é claro, não podemos deixar de comentar a Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego. Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz do Senhor. Amém.